Olá, bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui então em mais uma EBD, de forma diferente, cada um nas suas casas novamente, mas se Deus quiser, logo estaremos juntos de novo. Eu sou a Simone e eu vou estar dando a aula de hoje para vocês. Nós estamos estudando a revista Quando as Crianças Aparecem. E a professora Ruth já vem trabalhando algumas histórias com vocês, contando as histórias da Bíblia, de quando as crianças aparecem. E hoje nós vamos estudar a lição 6, que é a lição de Mefibosete. Quem era Mefibosete? Ele era uma criança que viveu há muito tempo atrás e que nós vamos aprender a história dele hoje juntos. Bom, para aprender essa história, para eu contar essa história, como eu disse, nós temos que voltar a um tempo atrás. Na época de Davi. Quem lembra de Davi? Davi era o homem que andava segundo o coração de Deus. Ele vivia segundo o coração de Deus. E Davi ele tinha um amigo chamado Jonatas. E eles eram muito amigos, amigos inseparáveis. Jonatas tinha como pai o rei Saul, que era o rei daquela época. E um dia, Davi e Jonatas fizeram uma promessa um ao outro. Jonatas disse para Davi: se eu morrer, você promete que cuida da minha família e trata ela com bondade? Davi disse que sim, com certeza ele cuidaria da família de Jonatas e trataria ela com bondade. Pois bem, naquela época também tinha muita guerra. E em uma dessas batalhas, Saul e Jonatas morreram. E quando a família de Jonatas ficou sabendo disso, temeu muito, ficou com muito medo e fugiu. E é aí que entra a história de Mefibosete. Mefibosete tinha apenas 5 anos nessa época. E Jonatas era pai dele. Mefibosete era filho de Jonatas. Mefibosete era cuidado por uma babá. E quando a babá foi fugir com ele, carregando ele nos braços, adivinha o que aconteceu? Ela escorregou, caiu e derrubou Mefibosete no chão. Mefibosete quebrou os 2 pés. E após esse acontecimento, ele nunca mais pôde andar. Um tempo depois, Davi se tornou rei. E ele se lembrou da promessa que havia feito a Jonatas, que cuidaria de sua família e a trataria com bondade. Então ele perguntou a um de seus servos se ainda existia alguém da família de Jonatas a quem ele deveria cuidar, a quem ele poderia tratar com bondade, assim como tinha prometido a Jonatas. E o servo dele respondeu: sim, ainda há. Há um filho de Jonatas que se chama Mefibosete, e ele é deficiente dos pés. Ele tem uma deficiência que não permite caminhar. Davi então disse a ele rapidamente: traga-o para mim, traga-o para o palácio, que eu cuidarei dele, e eu tratarei toda a sua família com bondade, assim como prometi ao meu amigo Jonatas. Então o servo rapidamente foi buscar Mefibosete e o trouxe à presença do rei Davi. Mefibosete ficou com muito medo do rei, porém o rei disse assim: Davi disse a ele: não tenha medo, Mefibosete. Assim como eu prometi ao seu pai, eu vou cuidar de você e tratar a sua família com bondade. A partir de hoje, você morará no meu palácio e eu cuidarei de você. Mefibosete ficou muito feliz com o convite e com a demonstração de tanto amor que Davi tinha por ele. Então, olha aqui Mefibosete de azul, comendo junto com o rei Davi e toda a sua família. Mefibosete foi amado pelo rei Davi, assim como ele tinha prometido a Jonatas. Ele foi cuidado por Davi.
E essa é a história de Mefibosete, uma criança que sofreu um acidente quando era pequeno e ele ficou com marcas. Ele era uma criança que tinha uma deficiência, ele não podia andar. Assim como a história de Mefibosete, nós também conhecemos pessoas neste mundo que não podem andar, que vivem em uma cadeira de rodas, que não podem ouvir, são surdas, que não podem enxergar, são cegas. E nós devemos compreender que essas pessoas que têm deficiências precisam de nossa ajuda. Elas têm necessidades específicas que precisam ser atendidas. E nós temos o compromisso de amar essas pessoas, de cuidar delas, assim como Davi cuidou de Mefibosete. E nós também devemos saber que Deus nos ama assim como nós somos. E isso é para todos nós. Todos nós somos diferentes uns dos outros. E todos nós somos amados por Deus. E Deus, ele não olha as nossas diferenças. Ele nos olha como filhos amados dele. E eu vou contar algo a vocês agora que é muito sério. Sabe qual é a maior deficiência do ser humano? Não é física, mas é no nosso coração. Deus, ele olha para o nosso coração. E quando o nosso coração, ele está deficiente, ele tem pecado. O pecado é a maior deficiência do ser humano. O pecado é a desobediência, é quando você briga, quando você tem ódio, quando você deseja o mal para uma pessoa, quando você não faz o bem. O pecado, ele deixa o nosso coração sujo, cheio de mancha, todo cheio de sujeira. E ele limita o nosso coração a amar, a zelar pelo outro, a perdoar. O pecado deixa o nosso coração tão feio. Mas eu tenho uma boa notícia para você. E essa notícia, ela alcança todas as pessoas. Deus, ele mandou Jesus, o seu filho, para este mundo, para morrer naquela cruz por nós, derramar o seu sangue. E é esse sangue que lava o nosso coração. E ao terceiro dia, que é hoje, domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou, ele está vivo, ele vive, ele está à direita de Deus e ele intercede por nós. E quando ele entra no nosso coração, ele deixa o nosso coração limpinho, livre de todo pecado, cheio de amor, cheio de paz, cheio de alegria. E Deus, ele nos quer, ele nos ama e ele nos chama para participar, para ser membros de sua família. E ele nos chama para ser seus filhos, através de Jesus. Olha que lindo! Vamos orar agora, pedindo a Jesus que tire todo o pecado do nosso coração, agradecendo também a Ele, porque Ele nos limpou e nos lavou por meio do seu sangue. E pedir a Ele capacidade de amar as pessoas do jeito que elas são, respeitando as diferenças de cada um. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada por Jesus em nossas vidas. Obrigada porque Ele morreu naquela cruz por nós e Ele ressuscitou. E por meio do seu sangue, nós somos limpos de todo pecado. Senhor, nos ensine e nos capacite a amar o nosso próximo, as pessoas que o Senhor coloca em nossos caminhos, para que nós a amemos, as respeitemos e também cuidemos delas com todo amor e assim como o Senhor deseja. Em nome de Jesus, amém! E, para terminar, eu tenho aqui comigo o nome Jesus. E como eu disse para vocês, há pessoas e também crianças que são surdas, não podem ouvir. E elas têm uma linguagem própria, que é a linguagem de sinais. Elas se comunicam com as mãos através de gestos. Assim como nós nos comunicamos pela nossa fala, falando, essas pessoas se comunicam com gestos. Então, eu vou ensinar para vocês agora como fazer, por meio de gestos, o nome Jesus. Certo? Cada letra corresponde a um gesto. Então, eu vou ensinar cada um para vocês. A letra J
Você vai fechar a mão, colocar o dedinho para fora e você vai virar como se estivesse pegando alguma coisa. Essa é a letra J. A letra E é só fazer assim com a mão. Muito fácil, né? A letra S, você vai fechar a mão e você vai colocar o seu dedão, ó, na frente de todos os dedos fechados. A letra U, você vai fazer assim, como se fosse uma tesoura. Aí você vai fechar ela. Essa é a letra U. E novamente a letra S, lembra? Muito bem. Essa é a palavra Jesus dita na língua de sinais, a língua que os surdos se comunicam. E nós também que somos falantes, ouvintes, nos comunicamos. Certo? Nós podemos se comunicar com eles dessa maneira, dessa forma. Assim eles nos entendem e nós entendemos eles. Olha que especial, muito legal. Vamos então fazer de novo a palavra Jesus, para que você possa ensinar para os seus amigos. J, E, S, U, S. Nós formamos a palavra Jesus. Vamos fazer uma última vez? J, E, S, U, S. Muito bem, agora você pode ensinar para todos os seus amigos. Eu agradeço a atenção de todos vocês nesta aula, que vocês sejam abençoados e possam guardar essa lição no coração de vocês. Que Deus abençoe vocês muitíssimo. Beijo para cada um.